diante do momento que estamos vivendo, é importante nós falarmos de mensagens que possam trazer ao nosso coração aquela sensação de que estamos caminhando para o caminho certo, de que temos o endereço certo, de que a nossa vida tem sido guardada para esse propósito a qual o Senhor tem criado e gerado para a nossa vida. Hoje a gente tem vivido momentos em que as religiões têm tentado se camuflar ou se parecer com certas identidades. E como é importante quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras e vemos uma realidade, uma palavra. A palavra de Deus, ela não muda, isso você pode ter certeza, ela é imutável, né? Imutabilidade é um dos atributos de Deus. Quando se fala a respeito daquilo que Deus é, pode passar as gerações, pode passar os tempos, a palavra de Deus, ela não muda. Os decretos de Deus também não mudam. Deus tem decretos sobre nossa vida, amém? Romanos capítulo 8, versículo 28 diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são chamados por Deus e eleitos pelo seu decreto. Quer dizer, Deus tem decretos que não mudam, decretos sobre a nossa vida, decretos sobre o seu coração. Mas quando Jesus aqui ensinando aos seus discípulos, em João capítulo 16 e versículo 33, ele traz uma palavra que ela tem uma conotação atual para nós, principalmente nesse momento em que nós estamos vivendo, não é? João capítulo 16 e versículo 33, que diz assim: eu tenho vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Esta é a palavra de Deus que Ele ministra aos nossos corações. Meu amado, em essência, nós todos somos aqui diferentes. Raça, cor, altura, não é? Olhos, cada um tem aqui uma especificidade de identidade. E apesar dessas diferenças que todos nós possuímos entre nós, há algo que nos iguala, há algo que nos faz nos tornar no mesmo patamar. O rico fica nivelado a esse patamar, o pobre, o branco, o negro, aquele que mora em grandes palácios, aquele que mora em palafitas, todos são igualados. Quando Jesus ele está dizendo assim que no mundo tereis aflições, ele está dizendo realmente aos seus discípulos que o que haveria no mundo guardado para os últimos dias seriam dias de dores e dias de aflições. Esta foi uma mensagem de Jesus, salvaguardando o coração daqueles discípulos, dizendo para eles: não esperem que o mundo vos receba, não espere que o mundo vos acalente. O mundo virá, esse mundo que Jesus se refere, é um sistema controlado e guardado, manipulado por Satanás. E quando Jesus se refere a essas aflições, ele está dizendo: vocês vão sofrer. E quando você olha na história dos discípulos de Jesus, você vai ver que a vida desses discípulos foi pautada por aflições. Mortos, lá em Hebreus capítulo 11, fala sobre a morte de alguns. Ele coloca até esses homens dentro de um patamar de heróis da fé. Alguns que foram mortos, torturados, serrados ao meio, não é? Decapitados. E o escritor ele vai se envolvendo de uma maneira tão forte sentimentalmente em relação à sua escrita, que ele faz um adendo, ele faz um parênteses, ele coloca a sua percepção diante daquilo que ele está dizendo. Ele está dizendo que esses homens eram homens que foram chamados por Deus, e mesmo sendo chamados por Deus, eles haveriam de padecer sofrimentos. E ele escreve assim: homens às quais o mundo não era digno. Eu acho extraordinária
essa colocação do escritor. Ele diz assim: olha, desculpa gente, esses homens sofreram, mas o mundo não era digno deles. Sabe quando você olha para a vida de alguém que dedica a sua vida em prol de algo e você diz assim: essa pessoa é uma pessoa que não merece sofrer. Eu fico olhando para algumas instituições. A gente trabalha com uma instituição social lá no Guarujá. Nós cuidamos de 200 crianças, que é uma creche desde 0 ano até 3 anos e 11 meses. E eu fico olhando, às vezes, a gente vai visitar algumas entidades como a PAI, como a PAAG, e outras entidades, CRPI. A gente vai vendo o cuidado que algumas pessoas que nasceram com aquele tato, que nasceram com aquele cuidado para cuidar de crianças, para cuidar de pessoas excepcionais, para cuidar de autistas, e o cuidado que elas têm, o amor que elas têm. Mas quando às vezes você vai ouvir, você às vezes ouve que elas têm passado por dificuldades porque a pressão é muito grande, ou a ausência de elementos, de cuidados, situações que fogem até um pouquinho da nossa fala, que é o cuidado do poder público, o olhar minimizado do poder público, e isso vai criando certo sofrimento, e a gente diz assim: essa pessoa não merecia sofrer isso. Não é verdade? Uma pessoa boa. Por que será que pessoas boas, infelizmente, às vezes acabam sofrendo? Essa é uma pergunta que ela surge dentro do nosso coração. Mas Jesus, quando fala aos seus discípulos, está dizendo: no mundo vocês terão aflições. E a gente pode subdividir essas aflições em 3 partes. A primeira parte é um sofrimento. Talvez Jesus estava se referindo sobre este sofrimento, um sofrimento ocasionado pelo pecado. Quando você olha o primeiro homem lá, Adão e Eva, quando se descobriram e comeram daquele fruto e desobedeceram a Deus, e pela ordem da sua desobediência causou sobre a humanidade um processo de morte. Os animais começaram a morrer, a vida começou a morrer a partir do momento em que o primeiro homem pecou. A partir daquele momento, toda a terra começou a receber uma herança de pecado através do primeiro Adão. Por isso que Romanos, lá Jesus diz assim: por causa do primeiro homem, vocês receberam o estigma da morte, o pecado, mas através do segundo Adão, vocês vão receber a absolvição, a justificação e a vida, falando já a respeito de Jesus, não é? Então esse primeiro pecado, ele está entranhado em nós. Paulo disse: o homem pecador que sou, quer dizer, aquilo que eu posso fazer, isso não faço, aquilo que eu não quero fazer, isto faço. Há uma guerra pessoal dentro dele, há uma guerra terrível, há um sofrimento, e esse sofrimento do pecado que existe dentro da gente, ele é um sofrimento eterno. É um sofrimento que te leva muitas vezes a viver coisas das quais você não imagina. A Bíblia fala lá em João, no capítulo 8, a respeito de uma mulher pecadora, e Jesus estava numa reunião, e alguns homens levam essa mulher adúltera diante de Jesus e diz para ele: Senhor, essa mulher foi pega em prática de adultério, e ela merece ser morta. Ora, essa era a justiça. O homem que pecar, este morrerá. Essa era a lei determinava a morte. A lei não absolvia. E aquela mulher estava diante dos seus acusadores, e os homens diziam para Jesus: o que é que tu vai fazer? Tu vai absolver? Tu vai perdoar? Tu vai condenar? Nós queremos saber qual é a tua decisão. Jesus, a Bíblia fala que Jesus, numa atitude incógnita, se abaixa, escreve no chão. Ninguém sabe o que ele escreve. Alguns eruditos falam que Jesus escreve o pecado dos homens. A Bíblia não fala sobre isso, mas a verdade é que a fala de Jesus é que causa uma reviravolta nos acusadores. Jesus diz assim: aquele que não tiver pecado, este pode pegar a pedra e dar uma pedrada nessa mulher. E diz a Bíblia que do maior ao menor começaram a se retirar. E depois que todos se retiraram, Jesus olhou para aquela mulher: vixe, cadê os teus acusadores? E ela diz assim: ninguém ficou aqui para me acusar. E Jesus olha para ela e diz assim: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Quer dizer, há um sofrimento que todo ser humano vive, e que somente quando a gente compreende que é em Jesus que esse sofrimento ele pode ser resolvido. É nesse momento, quando o meu problema em si mesmo não tem solução, mas eu sou levado até Jesus. Aquela mulher foi arrastada até diante de Jesus. Às vezes
Há circunstâncias, há sofrimentos na sua vida que te arrastam para perto de Jesus, te levam para perto dele, porque diante de Jesus tudo muda. Se você continuar do jeito que você está, eu não presto, não há nada de bom, eu sou mesmo assim, eu nasci para sofrer. Meu irmão, quer chorar? Chora, mas chora no lugar certo. Chora aos pés de Jesus. Já ouviu aquela canção? Chora, chora mais um pouco, chora. Molha o teu rosto, não é fácil, mas breve vem. Quem sabe agora? Veja o anjo descendo nas mãos, com a bênção trazendo. Ele vem para trazer tua vitória. É chorar no lugar certo. Mas eu vim de uma família pecadora. Mas eu vim de uma família que tem um histórico de pecado. Meu irmão, não importa qual seja o processo da onde você veio, se você nasceu dentro de um lugar diferente da qual hoje você está, o que importa é hoje que você está diante de Jesus. E diante de Jesus, todo sofrimento da origem do meu pecado se transforma. Jesus olha para o meu pecado e diz: diante da lei você deveria morrer, mas você está diante de Jesus, e Jesus, Ele é a porta da graça, aleluia, é a porta da absolvição, é a porta da oportunidade, é a porta quando o filho pródigo vai embora e o que fica em casa cheio de razão, dizendo: tá vendo, eu sou obediente, tá vendo, eu obedeço direitinho, tá vendo, a lei do pai é ficar em casa. Mas meu irmão, a lei da graça, ela só vai se manifestar quando pegar o rebelde, e o rebelde do mundo inveterado, queimar todas as suas resistências, todas as suas habilidades, e voltar com o rabinho debaixo das pernas, dizendo: pai, eu pequei. E o irmão mais velho diz assim: você merece ficar aí fora, o que você merece é rua, o que você merece é abandono. Mas o pai olha para o filho e diz assim: não, ele é meu filho, ele é meu filho, ele não pode ficar. Veja, sempre a graça vai te receber acima da imposição da lei. Veja quão grão maravilhoso é o aspecto de Jesus na vida do homem que conhece Ele em essência. Não importa qual seja o tamanho do seu pecado, tudo diante de Jesus se transforma, aleluia. O pecado é arrancado, e agora você começa a viver debaixo de uma nova lei, diz a sua palavra, a lei do Espírito e de vida, aleluia. Esse é o primeiro aspecto, aleluia. Existe agora o segundo sofrimento. O primeiro sofrimento é o sofrimento advindo do pecado, da origem do pecado. O segundo sofrimento é um sofrimento que a gente entende como aquele sofrimento da contingência, não é? Aquele sofrimento que você não tem controle, você não sabe como veio, como aconteceu, como se resolver. Vivemos agora desde 2020 aqui uma pandemia que de repente solapou o mundo, milhares de pessoas morreram, não é? Quem não morreu de Covid, morreu também por ausência de ajuda médica, porque as pessoas ficaram com medo também de buscar medicina. Meu pai foi ficou com medo. Teve um dia que ele pegou uma gripe, acho que foi um vento que deu nele lá, ele começou a tossir, aí já ficou com medo. Antes estava saindo lá na porta, cumprimentando os vizinhos: vizinho, ei, tudo bem, não sei o que, vai. Quando cortou, acho que eu estou meio gripado, aí ficou com medo: acho que é esse satanás aí do coronavírus. Aí ele já subiu para a varanda, aí já começou a cumprimentar o pessoal lá de cima: ei, vizinho, de longe, não queria nem ver nenhum ser humano por perto. Mas não foi ao médico, não buscou ajuda médica, era um homem que era infartado, precisava ver, enfim. No dia 9 de agosto de 2020, meu pai faleceu praticamente nos meus braços, eu levando ele de manhã cedo. Passamos desde as 3 da manhã, ele com a pressão baixíssima em casa, sem forças, e foi só o tempo de levar ele. Coloquei ele no carro, sem forças, levei. Quando eu cheguei lá, ele
foi recebido pelos paramédicos, sentou ali numa cadeira de roda, e eu falei: pai, eu te amo, vai na bênção do Senhor, o Senhor é contigo. Dali nunca mais eu vi meu pai, não é? Até eu me lembro da voz dele falando para mim: filho, é aqui que eu vou ficar? Eu falei: é, meu pai, é aqui que o Senhor vai ficar. Então, esse sofrimento dessa contingência que a gente sofre, que a gente é alcançado, não é? De repente, a Bíblia diz lá em João capítulo 11, a Bíblia conta a história de um homem chamado Lázaro. Lázaro era amigo de Jesus. Eu estou olhando para esse moço aqui. Esse moço aqui é o filho do Fernando, não? Rapaz, Deus abençoe sua vida, viu, querido? Desculpa, agora que eu parei para te ver aqui, puxa vida, parecidíssimo, né? Agora eu conheço teu... Quando eu era pequeno, quando eu era pequeno. Minha gente, Lázaro era amigo de Jesus. E Lázaro, a Bíblia não discorre qual foi o acontecimento que veio sobre Lázaro. A Bíblia não fala qual foi a doença. Ele fica adoecido. As irmãs de Lázaro, Marta e Maria, correm imediatamente ao encontro de Jesus. Elas fazem exatamente aquilo que a cartilha tem que fazer. Chega diante de Jesus e fala para ele: Senhor, por favor, olha para o meu irmão, teu amigo Lázaro. Ele está extremamente enfermo. Socorre ele. Jesus estava numa outra cidade. Ouve aquela palavra que aquelas mulheres que ele também amava, Marta e Maria, e diz para elas que aquela situação, aquela doença que Lázaro estava vivendo não era para a morte, mas sim para a glória do seu nome. Às vezes existem momentos da nossa vida que a gente é surpreendido. Esse sofrimento contingente é aquele sofrimento que pega a gente de calça curta, a gente não entende, e a gente começa a indagar a Deus: por que isso está acontecendo? Por que tal situação aconteceu comigo? Ora, eu estou aqui te servindo, eu estou aqui lutando para poder permanecer na tua presença, e de repente o desemprego veio. Ora, mas eu sou dizimista, eu sou uma pessoa que tenho buscado em ti. Veja, nesse momento desse sofrimento não há culpados. A relação não é de culpa. A relação é de que existem acontecimentos, Jesus dizendo: vocês vão viver sofrimentos das quais vocês não terão culpas, mas que vocês vivenciarão. Vocês vão viver este tipo de sofrimento, vocês serão alcançados. E quando aqui nesse caso de Lázaro agora, depois de alguns dias, ele morre, e ali vão diante de Jesus, e Jesus, quando chega à cidade depois de 4 dias, olha antes de entrar na cidade, as duas irmãs, Maria fica numa condição que não consegue sair de casa. Marta logo se levanta, procura ter com Jesus. Não sei se ela estava querendo indagar Jesus, dizendo: se tu tivesse chegado aqui mais cedo, o teu amigo Lázaro não tinha morrido. Às vezes a gente parece que a gente quer questionar a Deus: Senhor, por que, Senhor? Por que não deu certo aquele projeto? Mas, meu irmão, você precisa ter o entendimento de que, apesar de você não ter a segurança de tudo que te envolve e toda a tua vida, Deus está no controle de todas as coisas, daquilo que se refere à sua vida e ao seu futuro. Você não pode entrar em desespero achando: acabou, Deus não está no controle, eu não sei o que está acontecendo. Não, minha vida está sobre o controle do Senhor. Apesar de Lázaro vir padecer e passar pela linha da morte, todavia Jesus chega diante dele quando ele ouve que Maria estava em casa prostrada. E essa é a condição de muitos, e às vezes nós temos essa condição, a condição de prostração, a condição de falta de força. Você já teve um momento assim da sua vida espiritual?
momento de prostração, momento de dúvida. Não sei o que eu faço, Senhor. Não sei, eu tenho falado, mas parece que o céu está em silêncio. Parece que o Senhor não responde. Parece que as coisas é para a minha morte. Mas não é, meu irmão. De repente chega Jesus se aproxima da cidade. A primeira coisa que Jesus faz antes de conhecer o lugar aonde Lázaro estava, Jesus manda chamar Maria. Fala assim: manda Maria vir aqui. Tira ela. E diz a palavra que quando Maria ouviu que Jesus chamava ela pelo seu nome, a Bíblia fala assim: e logo levantou-se e foi ter com ele. Sabe, meu irmão, quando você não quer, mas quando você ouve a voz de Jesus, parece que aquilo que estava despertado, estava dormindo dentro de você, desperta. Sabe quando você às vezes se encontra cabisbaixo, mas dentro de você ainda há um pouquinho de fé, um pouquinho de farinha na panela, e quando aquele barulho do cavaco bate lá no fundo da panela, sabe? E quando você pensa que não há mais nada de Deus em você, quando você se percebe ainda há um pouquinho de fé dentro de você para subsistir essa aflição, para passar por essa provação, e quando você olha para trás, você diz assim: ué, como é que foi que eu passei por isso? E você vai dizer: foi Ele, em todo tempo foi o Senhor, foi o Senhor. Aleluia. O primeiro ponto nessa noite é você ouvir como Maria. Se Jesus te chamar, não importa o estado em que você esteja, o momento de sofrimento que você esteja vivendo, pela perda de alguém, pela insegurança, pela dor, ouça a voz de Jesus te chamando. Levante-se, tome uma decisão e vá até Ele, busque a Ele, mesmo não querendo, mesmo em luto, mesmo diante da dor, mesmo você estando fragilizada, mesmo você estando solapada, em perdas, em lágrimas. Vá aos pés de Jesus do jeito que você está, porque quando você chegar diante de Jesus, mais uma vez, aleluia, aquilo que você acha que é falta de um temor para Deus, é a capacidade dele renovar o teu coração diante da tua própria dor. Ele quer mostrar para você que a tua dor não é o fim, mostrar para você que esse momento que você está vivendo não é para a tua desonra, mas para a honra do nome do Senhor na sua vida, que isso não vai tirar a sua fé, mas pelo contrário, vai construir dentro de você uma pessoa diferente, resistente, cheia de fé, cheia de alegria, cheia de ânimo. Mas eu não me vejo assim. Pois é, você não se vê assim porque você continua no mesmo lugar da sua frustração. Se você ouvir a voz de Jesus e obedecer a voz de Jesus, você vai ver que dentro de você há algo ainda que a se despertar, mas que você ainda não viu. É Jesus olhando para Pedro e dizendo: o que vocês pescaram hoje aí? Mestre, Senhor, pescamos a noite toda e nada pegamos. Então vai, lança do outro lado, vai para o lugar aonde vocês pescaram. Ora, Jesus não queria fazê-los sofrer de novo, mas Jesus queria que eles vivenciassem uma nova experiência no lugar aonde eles foram frustrados, no lugar aonde eles perderam. E muitas vezes a vitória de Deus vem, não é num cenário novo, numa casa nova, com pessoas novas, é com tudo velho, no mesmo lugar da dor, é no mesmo lugar da frustração, é aonde você não pegou peixe, é ali onde o peixe vai vir. É no lugar aonde você não deu resultado, é ali que agora Deus vai fazer você ter resultado. Ele não faz você voltar ao lugar da tua dor. Jesus não manipulou os discípulos dizendo: vai e sofram de novo a madrugada toda. Não, estava dizendo para ele: andem um pouco mais, sofram um pouco mais por amor do meu nome, e vocês vão ver que aquele que permanece em mim receberá resultados da minha parte, verá coisas que nunca viram na sua vida, porque decidiram sofrer e suportar o tempo da aflição, crendo de que Deus é poderoso para fazer mais daquilo que eu imagino, daquilo que eu penso para a minha vida. Eu olho para minha mãe e eu digo: minha mãe, a senhora é uma vencedora. Às vezes minha mãe diz assim: hoje eu estou doente. Aí eu falo: oh meu Deus, hoje ela vai pregar.
Ai meu Deus, hoje Deus vai usar ela. Ela falou: meu filho, eu estou doente hoje, estou com reumatismo, não dormi a noite toda. Eu falei assim: então hoje tu vai pregar, porque quando tu está doente, tu está cheia de Deus. Ela olha para mim e diz assim: mas tu... E minha gente, parece ser brincadeira, mas a pastora Tereza, ela cria uma valentia. Semana passada ela chegou na igreja, semana retrasada, que a passada foi eu que preguei, e ela chegou cansada, ela estava doente. Eu olhei para ela: tu és, eu só falo assim para ela, tu és. Ela olha para mim, baixa aquele óculos dela, olha para mim assim, tá certo. Gente, que palavra que aquela mulher pregou, é sensacional. É melhor não dizer para ela que ela vai pregar do que chamar ela de pronto. Parece que Deus dá um pão novo na hora para ela, dá uma revelação nova, uma coisa assim extraordinária, que você fica olhando e fala assim: da onde que essa mulher arrancou isso? E com glória e com poder. 76 anos de idade, a mulher não tem um fio de cabelo branco. Semana passada na retrasada foi o Dia das Mães, né? Aí eu cantei para ela: mamãe, como eu te amo, e agradecido eu quero estar. Os teus cabelos, aí eu olhei, já não tão brancos. Mamãe querida, eu te amo muito mais. Eu me lembro do Joélio cantando para a vovó Odília. Eu me lembro, Joélio, lembra, Joélio? Na Assembleia de Deus, Joélio também tinha os cabelos bem pretinho, né? Olha, e aí o Joélio cantava para minha avó chorava, né? Não podia ver. O Joélio era o filho da alma, do coração, e não podia ver o Joélio cantando. E minha gente, como a gente fica maravilhado em ver o que Deus faz na vida de um crente, de alguém que passa pelas circunstâncias da vida, e quando chega lá na frente ele diz assim: todavia eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. Deus foi suficiente na minha vida. Eu tive que passar por processos pela minha vida. O meu velho homem, eu tive que suportar ele e vencê-lo. Passei por circunstâncias, perdi pai, perdi mãe, perdi emprego, perdi tudo, mas todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. É isso que Jesus quer dizer: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Diga para o seu irmão: meu irmão, você é vencedor. Você é vencedor. Jesus chega ali para aquela multidão e diz assim: remove a pedra. Pode remover a pedra, ele já está vivo. Ele já levantou dos mortos. E vem ali Lázaro todo enrolado em panos. Aleluia. A família passou pelo tempo da dor, pelo tempo do luto, e aquilo que estava morto agora foi devolvido à família. Agora eu quero rapidamente falar sobre o último ponto dessa mensagem, que é um sofrimento que não é advindo do pecado, que não é um sofrimento advindo de circunstâncias, de contingência, de situações que permeiam a nossa vida, perdas, ganhos. Não estou falando disso. Eu estou falando de um sofrimento que ele é de vontade própria. Você já ouviu isso? Eu não estou falando sobre masoquismo. Eu não estou falando de alguém que gosta de sofrer. Eu estou falando de pessoas que decidem entregar a sua vida a Jesus e por amor a Jesus viverem uma vida a qual eles sofram por amor do nome de Jesus. Eles escolhem sofrer por amor a Jesus. Eles poderiam ser alguém na sociedade, mas por amor a Jesus decidiram viver para Deus. Eles podiam ser alguém relevante, mas eles tomaram decisões das quais trouxe sofrimento, porque viver e ser uma testemunha de Jesus, ser uma pessoa bem-aventurada a qual carrega o nome de Jesus, vai carregar sobre si também todas as nuances, todas as perseguições, todas as guerras que se faz ao nome de Jesus. Ora, Jesus disse: se perseguiram a mim, quanto mais também perseguirão a vós. Mas Jesus diz lá em Mateus capítulo 5: bem-aventurado
são aqueles que sofrerem por amor de mim, porque é desses que decidem sofrer por amor de mim, deles é o reino dos céus. É um sofrimento que você diz assim: eu poderia ser feliz, mas eu decido ser escravo de Jesus. Eu poderia ser feliz, mas agora eu decido entregar minha vida para o Senhor. Eu podia viver o mundo, eu podia fazer tudo o que eu quisesse, mas eu decido ser uma testemunha viva de Jesus. Aleluia. Quando Lázaro, ele sai daquelas roupas, ele olha, logo vê Jesus, e ali o abraço vem, e a família começa a se confraternizar, e vem Marta, e vem Maria, e almoçam, e Jesus restaura o ambiente. Só que aí acontece o seguinte: os principais da sinagoga começaram a dizer: ora, esse homem, vede o que ele está fazendo, ele está curando, ele está criando seguidores. Nós precisamos fazer alguma coisa para frear esse movimento que ele está fazendo. E sabe, meu irmão, o que acontece dentro, à volta de Jesus? Para onde Jesus ia, tinha um camarada do lado dele. Lázaro decidiu não sair do lado de Jesus. Para onde Jesus ia, Lázaro estava junto. Jesus dizia: vou pregar em tal cidade. Estava lá Lázaro. E perguntavam assim: esse é aquele Lázaro que morreu? Eu falei: esse é aquele Lázaro que morreu e que ele ressuscitou, e agora ele vive para viver para a sua glória. Veja, quando você decide andar ao lado daquele que te restaurou, daquele que se moveu de íntima compaixão de você, você não merecia, mas ele te encontrou morto para o pecado e para o mundo, e te curou e te chamou para fora, chamou você pelo teu nome, disse: vem Mário, vem Maria, vem José. E você estava morto, de repente você agora vive. Aleluia. Vive porque ele te chamou, vive porque ele te escolheu, vive porque ele tem um propósito para a sua vida. E agora não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim, e eu decido andar aonde Jesus está. Se Jesus está na Judeia, eu vou descer com ele. A Bíblia diz que na Judeia havia lá um pelotão armado que estava pronto, esperando Jesus passar por lá para prender Jesus, dar uma surra e levar Jesus, quem sabe até matá-lo. E até um dos discípulos pergunta para Jesus: Jesus, tu tem certeza? Tu vai para a Judeia que está todo mundo querendo te esperando para te prender. Tu és doido? E aí vem aquele que duvidou. A gente sempre salva o Tomé, né? Coitado do Tomé. A gente vai ter que pedir perdão para Tomé quando chegar lá. Aí chega Tomé e olha para todos e diz assim: ora, se o mestre está dizendo que é para ir para a Judeia, para sofrer por amor a ele, vai todo mundo descer para a Judeia. Eu vou junto. Veja, aquele Tomé que disse: eu só vejo se eu tocar nas pessoas feridas. Meu irmão, nem sempre as tuas dúvidas, meu irmão, elas vão te afastar de Deus. Pelo contrário, Deus vai se revelar a você com poder e com graça. Aleluia. E vai dizer para você: olha, qual é a tua dúvida? Qual é as circunstâncias que te afasta de mim? Qual é o teu problema? Veja, olha, pode tocar, não tem problema. Toca na ferida, veja o meu lado aberto. Veja aqui, eu sou o Cristo ressuscitado. Mas Jesus diz um conselho para Tomé, e diz assim: olha, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Aleluia. Mas porque você viu, não tem problema, agora você pode testemunhar. E é esse mesmo Tomé que diz assim: eu vou com ele para a Judeia. Lá é lugar de pedrada e paulada, é para lá que eu vou. Vou sofrer por amor do mestre. Tem gente que sofre por amor de tudo, meu irmão. Sofre por um falso amor, sofre por um amor mal correspondido, morre por causa de uma pessoa, morre por causa de uma coisa, por um celular. Já vi gente quase morrer por causa de um celular. Tem gente que morre por coisas banais. Mas eu quero ver você ter essa mesma sensação e esse sentimento de você olhar para Jesus e dizer: sem Jesus não dá. Tem gente que às vezes bate o carro: ai, a minha vida acabou nada, meu irmão, é só um objeto.
Você compra novo. Sim ou não, queridos? Sim. O que você não pode é ter vergonha de testemunhar daquilo que Jesus fez na sua vida. Jesus quer fazer de você uma testemunha viva dos seus milagres. Eu, quando eu era pequenininho, nunca fui pequeno, né? Eu já nasci grande. Quando eu tinha uns 10 anos, a Marise dava aula de religião. Que oração, gente? 7. Ela dava aula de religião lá na Dom Pedro II. E quando ela entrava na sala de aula, eu fazia parte da escola bíblica dominical da Assembleia. Aí a Marise me via: gente, hoje eu vim aqui dar aula para vocês de religião, não é? Quero dizer para vocês que Jesus ama vocês, tal. E eu quero dizer uma coisa para vocês: olha, o Mário que está ali, ele é da igreja também, viu? Pertence à igreja, canta, toca. Eu falei: Senhor, Jesus quer que a gente seja uma testemunha viva, meu irmão. Aleluia. Aqueles que se envergonham de mim, eu me envergonharei deles no último dia. Jesus nos chama hoje para uma bem-aventurança, meu amado. Aleluia. No mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, suportem todas as coisas. Quando a provação vier, levanta a tua mão e diz assim: Senhor, eu te exalto, tu és o meu Redentor, o meu Salvador. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim Ele me restaurará, Ele me levantará e o seu nome será glorificado na minha vida. E a Bíblia diz que quando Lázaro começou a ser cogitado também como um dos baderneiros, foi aí que ele decidiu mais ficar com Jesus. Quando disseram: prendamos não somente a Jesus, mas também este Lázaro que anda com ele, testemunhando da sua ressurreição. Pode me prender, eu já morri. Agora eu entendi que antes eu vivia, mas eu estava morto. E agora eu descobri que eu estava morto, mas agora eu vivi. Porque tem gente, meu irmão, que está disposto a morrer por Cristo. Tem muita gente, você fala: ai, vou para a Ucrânia agora, falar de Jesus. Na hora que vier primeiro AK-47 na tua frente, você corre. Tem gente que está disposto: eu quero morrer. Morre por Cristo, mas não sabe viver por Cristo, meu irmão. Tem gente que está pronto para morrer, mas não está pronto para viver. O Senhor abençoa a vida dele, cuida dela, e ele nunca descobre Deus na sua vida. Meu irmão, viva por Cristo, viva para Deus. Eu não vou esperar o último dia da minha vida para dizer o quanto eu amo. Diga hoje: bem-aventurados os que sofrerem por amor de mim, é deles que é o reino dos céus. Foi para ele que eu construí todo esse reino. E quando vos injuriarem, meu irmão, não tem problema, vocês serão recebidos com palmas no gozo celeste. Quando tudo se acabar, meu irmão, a gente vai olhar para Jesus e vai dizer: vocês foram fiéis no pouco, e agora vocês vão entrar no muito. Porque vocês sofreram e suportaram as aflições do justo, agora vocês vão entrar no muito do meu Senhor. E aí você pode cantar: então minha alma canta a ti, Senhor. Vamos ficar de pé nessa noite em nome de Jesus.